Olá, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar nele. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Meu nome é Ednei Quintão e tem sido um tempo abençoador poder refletir com vocês o que Deus tem a nos dizer na carta de Paulo aos Gálatas, onde temos aprendido a importância de não só entendermos que existe um só evangelho, como também sobre a fé que devemos ter nele. E hoje, para dar continuidade, estudaremos o capítulo 3 e vamos começar do versículo 1 ao 6, onde o apóstolo Paulo repreendeu aquele povo por se desviarem do evangelho da fé e voltarem à confiança nas obras da lei. Ele os chama de insensato por começarem sua vida cristã pelo Espírito Santo de Deus e naquele momento tentarem aperfeiçoá-la por esforço humano. Paulo argumenta que a justificação vem pela fé e usa como exemplo o que aconteceu com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Meus irmãos, quantas vezes também nós, mesmo conhecendo o Evangelho, acabamos agindo como se Deus nos aceitasse apenas quando estamos indo bem, lendo a Bíblia todos os dias, orando muito ou sendo perfeitos. Mas esse texto nos lembra que Cristo nos salvou justamente porque não conseguimos cumprir a lei. Ele tomou sobre si a maldição que era nossa, para que pudéssemos viver pela graça. Dos versos 7 ao 14, ele reforça que todos os que têm fé são filhos de Abraão e participantes da bênção prometida, em contraste àquele que depende da lei e estão debaixo de maldição, pois ninguém consegue cumpri-la completamente. A redenção da maldição vem por meio de Cristo, que se fez maldição por nós ao morrer na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios e recebêssemos o Espírito prometido mediante a fé. Paulo fala de Abraão para mostrar que a justiça sempre veio pela fé, muito antes da lei existir. Nós vemos na Bíblia que Tiago, em sua carta, se refere a Abraão como o amigo de Deus, um título usado por ninguém mais nas Escrituras. E Paulo destaca no versículo 7 que crentes de todas as gerações são chamados de filhos de Abraão. Isso porque ele acreditou nas promessas que Deus os fez. Isso nos desafia a confiar plenamente em Deus, como Abraão confiou, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o cumprimento imediato das promessas. O que você precisa hoje entregar nas mãos de Deus e confiar? Dos versículos 15 ao 18, Paulo continua seu argumento usando um exemplo da vida cotidiana, uma aliança ou testamento feita por homem não pode ser anulada ou modificada depois de confirmada. Ele aplica isso à promessa que Deus fez a Abraão e à sua descendência, que, segundo Paulo, se refere a Cristo. Ele explica que a lei dada muito depois da promessa de Abraão não anula essa promessa. Portanto, a herança, que é a salvação e a bênção, não vem pela lei, mas pela promessa de Deus recebida por meio da fé. Se a herança dependesse da lei, ela deixaria de ser baseada na promessa, o que Paulo afirma ser impossível, pois Deus não muda suas promessas. Percebam que Paulo nos chama a olhar para a fidelidade de Deus às suas promessas. Ele destaca que a promessa feita a Abraão e cumprida em Cristo é anterior à lei e superior a ela. Isso muda completamente a maneira como nos relacionamos com Deus. E aí eu pergunto,
Quantas vezes nos sentimos pressionados a merecer as bênçãos de Deus? Achamos que se formos bons o suficiente, Ele nos abençoará. Se falharmos, Ele nos condenará. Mas, irmãos, precisamos entender que Paulo diz claramente: a bênção de Deus não está condicionada à nossa performance, e sim à promessa que Ele fez. Uma promessa que se cumpre em Jesus Cristo. Deus não muda de ideia. Ele não faz uma aliança conosco hoje e amanhã adiciona condições impossíveis de cumprir. A salvação e a vida com Ele são um presente, não uma recompensa. A lei que veio depois não anulou essa promessa. Ela apenas revelou a necessidade de um Salvador. Dos versículos 19 a 29, ele vai finalizar explicando o papel da lei em relação à promessa de Deus. Ele afirma que a lei foi dada por causa das nossas transgressões, até que viesse a descendência, que é Cristo Jesus, a quem a promessa se referia. A lei foi medida por anjos e por Moisés, mas Deus é o único autor da promessa. Paulo esclarece que a lei não é contra as promessas de Deus, mas ela não tem poder para dar vida. Seu papel foi revelar o pecado e nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Antes da fé, via através de Cristo, estávamos guardados sob a lei, como se estivéssemos sob a tutela de um guardião. Mas agora, com a vinda da fé, que é Cristo Jesus, não estamos mais sob esse tutor. Ele conclui com uma poderosa afirmação: todos os que creem em Cristo são filhos de Deus, pois foram batizados nele. Não há mais diferença entre judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Todos são em Cristo Jesus, e sendo de Cristo, somos também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Precisamos entender que em Cristo todas as barreiras humanas caem. Não importa a nacionalidade, classe social ou gênero, todos somos um só corpo, igualmente amados, igualmente herdeiros da promessa feita a Abraão. Que possamos pedir a Deus que nos ajude a entender que isso nos chama a viver em unidade, humildade e gratidão. Não há mais espaço para orgulho religioso ou exclusão. Nossa identidade principal não está em quem somos exteriormente, mas em quem pertencemos, que é Jesus Cristo. Um grande abraço, até amanhã, que Deus abençoe.